Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h07, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de terça-feira aqui na Prever FM. E para a nossa entrevista 1001, já está aqui na nossa bancada o médico neurologista Patrick Emanuel Mesquita Souza Santos. Doutor Patrick, bom dia, satisfação em tê-lo aqui, viu? Muito bom dia, eu agradeço o convite, a oportunidade de falar um pouquinho sobre algumas doenças neurológicas e sobre a melhoria aí da saúde do cérebro. Doutor Patrick, tem muita gente que eu conheço que reclama muito de enxaqueca, né? Tem gente que fala assim, olha, meu pai tinha enxaqueca, meu avô tinha enxaqueca, eu tenho enxaqueca. Existe um tratamento para enxaqueca, doutor? Boa pergunta. Existe a enxaqueca de todas as condições neurológicas, é aquela que mais afeta as pessoas. Cerca de 14% das pessoas no Brasil têm enxaqueca. 14%. Quando a gente olha só mulheres, isso sobe para quase 25%. Ela afeta mais mulheres do que homens. Isso significa que 1 em cada 4 mulheres pode sofrer de enxaqueca. É uma doença que afeta as pessoas de forma variada. Tem gente que sofre muito, que tem dor todos os dias, dor muito forte. Tem pessoas que têm dor uma vez no ano, uma vez a cada 2 meses, na época do período perimenstrual, certo? E realmente existe um tratamento. Às vezes as pessoas esquecem disso, se acostumam a viver com dor, mas existem tratamentos que não são simplesmente os tratamentos dos medicamentos que cortam a dor, mas na verdade um tratamento para a doença enxaqueca, para a dor não surgir, não só a dor, os outros sintomas da enxaqueca também. Isso que você comentou, de que tem pessoas que o pai tem enxaqueca, a mãe e a pessoa tem, também é uma verdade. Ela é uma doença que tem uma chance de transmissão familiar maior do que outras doenças. Então a chance de ter mais pessoas na família que sofrem com enxaqueca também existe. Tem alguma causa específica? O que leva as pessoas a terem enxaqueca? A enxaqueca ela é uma doença que a gente considera uma doença cérebro trigêmino vascular. O que é isso? Desses nomes meio confusos. Tem um nervo que inerva a região da cabeça que a gente chama de nervo trigêmeo, certo? E esse nervo, ele leva uma dilatação das veias que passam fora do cérebro, certo? Que inervam a região dos músculos do crânio. E esses vasos, uma vez que dilatam, eles começam a pulsar e a informação chega como dor na cabeça, certo? Por isso que uma das principais características da enxaqueca é a dor ser pulsátil, latejante. Às vezes as pessoas falam, nossa, parece que tem um coração dentro da cabeça. Doutor, diz que pelo menos 95% das pessoas em algum momento tem dor de cabeça. Sim. Eu nunca tive. Sim. Preciso me preocupar? Não precisa se preocupar, parabéns. As dores. Viu? Parabéns. Quando você tá fora parabéns por não ter. da média, alguma coisa tá acontecendo. Não. Eu nunca senti. Eu acho que isso, eu vou brincar com as pessoas que têm falar, isso aí não existe. Não existe. Eu nunca senti uma dor de cabeça. Agora, 95% das pessoas, em algum momento, às vezes vários momentos da vida, sentem dor de cabeça. Exato. Isso também é uma coisa importante. Nem toda dor de cabeça é enxaqueca. A enxaqueca é uma doença em si, que tem características específicas, que a gente sabe a recorrência, algumas características, não só a dor, mas, por exemplo, sintomas gastrointestinais, como náuseas, vontade de vomitar. Algumas pessoas chegam a vomitar. Intolerância a ambientes muito claros, à luz, principalmente quando está na crise da dor. Barulho, cheiros muito fortes, a pessoa também fica com intolerância. Enfim, uma série de sintomas. Isso é uma doença em si separada, enxaqueca. Dor de cabeça é qualquer sintoma de dor na cabeça. A maior parte das dores de cabeça, desses 95% de pessoas que você falou, não são do tipo enxaqueca. Existem dores que são primárias, onde existe uma doença neurológica que provoca dor, entre elas a enxaqueca, e existem dores que a gente fala que são secundárias. Por exemplo, uma pessoa que perde uma noite de sono, chega no outro dia de manhã, sente aquela dorzinha de cabeça, aquele peso, aquele incômodo. Ou mesmo uma pessoa que vai para uma festa, acaba exagerando, passa do ponto. Esse é o caso que não precisa tratar, não precisa tomar remédio, não precisa nada. Exato, é só exemplos de dores de cabeça que não são doenças neurológicas propriamente dito. Existem outras doenças que não tem nada a ver com o cérebro em si, que também provocam dor de cabeça. Então, um exemplo clássico é aquele paciente que pega uma gripe, um resfriado, e entre os sintomas do resfriado... Uma ressaca, exato, a pessoa que exagera demais ali na festa, no outro dia tem dor de cabeça, tem uma causa que provoca a dor. A maior parte das pessoas vai experimentar dor de cabeça em algum momento na vida. Algumas vezes essas dores começam a ser recorrentes,
e não tem uma outra doença, não tem uma condição, não tem uma privação de sono que leva a pessoa a ter dor de cabeça. Mas tipo assim, quando a pessoa tem uma febre, é um alerta do próprio organismo para dizer que alguma coisa está em desarranjo. Exato. A dor de cabeça também seria um alerta para dizer que tem alguma coisa em desarranjo no seu corpo? Também. Ou ela é dela mesmo, ela não tá falando com outra coisa? Eu não tô sentindo dor de cabeça para saber que eu tô com um problema no fígado. Eu tô com dor de cabeça porque eu tô com dor de cabeça. Exatamente. A dor, ela tem um sistema, tem uma função no corpo que é gerar um alarme. Que tem alguma alerta, coisa né? errada. Opa, Um alerta. tem alguma coisa errada Exatamente. aqui. Então, por exemplo, você deu o exemplo da pessoa que tem a famosa ressaca, né? A pessoa que exagera na festa, no outro dia tá de ressaca. Tive, tá? O dia que eu tiver eu paro de beber. Maravilha. O que acontece? Muitas vezes a desidratação, a pessoa acaba perdendo muito líquido, isso provoca a dor de cabeça. Então, nesse caso, a dor é um alerta que tem algo errado, não necessariamente algo grave, falta de líquidos, a pessoa vai retomar os líquidos e vai melhorar. Hidrata, acabou. Exatamente, hidrata e acabou. No caso das dores que a gente estava comentando, que a gente comentou sobre a enxaqueca, existe um problema no sistema de alarme. É como se fosse um carro, que tem o alarme do carro, e que o alarme começa a disparar. Você não colocou o cinto de segurança. Exatamente. Exatamente. E aí é como se fosse, muitas vezes, o alarme começa a disparar e você não sabe nem de onde vem esse alarme. O sistema está com problema. E aí o tratamento da enxaqueca é tratar esse sistema de alarme. E é possível, qual que é o tratamento? É um tratamento contínuo? A partir do momento do tratamento, você consegue se livrar da enxaqueca? Se livrar completamente, não. Ela é uma doença crônica, então ela não tem cura, ela acompanha a pessoa, é uma doença fiel, né? Acompanha a pessoa ao longo da vida. Existem momentos que a pessoa tem mais crises, mais dores, e existem momentos que a pessoa passa um tempão sem ter crises. O tratamento é evitar que a pessoa tenha crises. O tratamento se baseia não só em medidas que a gente fala aqui não farmacológicas, ou seja, medidas comportamentais, evitar jejum prolongado, dormir bem, fazer exercícios físicos, se hidratar bem, são todas medidas que não envolvem remédios propriamente dito e que por si só já ajudam. Diminuir o estresse, que a gente sabe que nos nossos dias é cada vez mais complicado, mas também é uma medida muito importante. E existe o tratamento farmacológico, que a gente tem uma série de medicamentos que a pessoa vai utilizar para tratar a enxaqueca. Geralmente o tratamento farmacológico a gente faz por 1 ano, e aí a pessoa fica um tempo bom sem crises. Existe diferença de enxaqueca e cefaleia ou são sinônimos? São a mesma coisa? Existe diferença. A enxaqueca, ela é essa doença que a gente está comentando. Cefaleia é o nome técnico do sintoma dor de cabeça. Então, qualquer dor na cabeça é uma cefaleia, certo? A enxaqueca é uma das causas de cefaleia, uma das causas de dores de cabeça. A gente estava falando de ressaca, né? Que quando você exagera na bebida alcoólica. E aquelas pessoas que às vezes, sem beber nenhum produto alcoólico, também desenvolve dor de cabeça, por exemplo, comendo carne ou comendo algum outro alimento. O que pode ter relacionado? Fígado? O que seria isso, doutor? Excelente pergunta, André. Existem alguma crença popular que doenças do fígado provocam dores de cabeça, justamente por essa relação alimentar. Existe, para algumas dores de cabeça, entre elas a enxaqueca, o que a gente chama de gatilhos alimentares. Gatilhos, como um todo, né? Entre esses gatilhos existem o alimento. Por exemplo, um gatilho que não é alimentar, cheiro. Existem pessoas que têm enxaqueca, que chega alguém com perfume muito doce ou vai abastecer o carro num posto de gasolina, sente aquele cheiro forte e na hora desencadeia dor de cabeça. Existem pessoas que têm gatilhos alimentares, certo? Então, determinados alimentos que a pessoa ingere provocam dores de cabeça. Entre eles, por exemplo, um bem comum, melancia. Algumas pessoas que têm dor de cabeça, que têm enxaqueca, têm dor de cabeça quando ingerem melancia, ok? E aí a pessoa, pelo fato de ter comido e ter dor de cabeça, acredita que vem do fígado, do estômago, mas não tem uma relação direta, tá bom? Problemas no fígado não vão provocar enxaqueca. Caramba, olha que interessante. Que coisa, não sabia E a gente disso. recebeu mensagem justamente sobre isso. O Rogério mandou mensagem aqui pra gente, desejou bom dia, ele falou que ele tem enxaqueca justamente por causa de melancia, que só o cheiro já causa enxaqueca. O Rogério, nosso ouvinte que enviou mensagem, ele não está sozinho nessa questão da melancia. Especificamente da melancia, existe um estudo lá atrás, feito por um professor chamado Silva Neto, lá de Parnaíba, no Piauí, que ele demonstrou que existe uma substância na melancia que provoca enxaqueca, que provoca dor de cabeça só em quem tem enxaqueca. Pessoas que têm outros tipos de dores de cabeça não têm esse sintoma após a ingestão de melancia. Existe uma substância chamada citrulina, aí vem novamente os nomes técnicos, né? Mas é uma substância que é encontrada principalmente na melancia
e que provocam a dilatação das veias da cabeça, e isso pode provocar dor de cabeça. Se você não tem enxaqueca, a melancia não é um vilão. Novamente, pode comer à vontade, uma fruta extremamente saudável. Vai deixar de comer melancia, assim. Não vai deixar de comer melancia só por isso. Agora, se você tem enxaqueca e você tem dor de cabeça depois de comer melancia, vai precisar evitar. É a única, assim, que mereça o destaque, a melancia, ou tem outras vilãs? Não, existem outros gatilhos alimentares, né? Entre eles, por exemplo, cafeína para algumas pessoas, excesso de chocolate para outras pessoas, certo? Existem produtos industrializados que têm alguns corantes e que têm alguns conservantes também que provocam essa vasodilatação e que a pessoa tem dor de cabeça. Então, assim, outro exemplo clássico é o miojo, não pelo macarrão instantâneo em si, mas pelo tempero, né, do miojo, que tem alguns conservantes que provocam dores de cabeça, assim como também salsicha e outros embutidos, ok? Doutor, por que está aumentando tantos casos de AVC em pessoas com mais de 50 anos? Eu tenho pessoas próximas de mim, inclusive uma colaboradora minha, estava trabalhando, sentiu uma dor de cabeça forte, foi para o hospital, do hospital já veio para a Unesp e já está com metade do corpo comprometido. O que está acontecendo? Bem, o AVC, a gente separa ele o AVC significa, né, um acidente vascular cerebral. A gente separa ele em dois tipos. Então, existe o AVC isquêmico, que é quando alguma veia, alguma artéria do cérebro entope e deixa de chegar sangue no cérebro. E existe o AVC hemorrágico, que é quando alguma veia cerebral estoura e sangra dentro da cabeça. Os dois tipos vai deixar de chegar sangue onde precisa. E isso vai levar a uma perda de função de algumas células do cérebro. Dependendo de onde estiver, os sintomas variam, mas assim, os sintomas clássicos é isso que você comentou, de não conseguir movimentar um lado do corpo, a boca entortar, a fala ficar confusa, não conseguir falar ou falar muito enrolado. Então, na presença de qualquer sintoma desse, de forma súbita, de uma hora para outra, tem que chamar o SAMU e precisa ir imediatamente a um pronto-socorro, porque o AVC ele pode ser uma doença fatal. E o AVC isquêmico, especificamente, existe um tratamento para reverter o AVC. Mas esse tratamento tem que ser feito nas primeiras horas, certo? Nas primeiras 4 horas e meia. 4 horas e meia. 4 horas e meia. Por isso que a gente comenta que tempo é cérebro. Então, só para reforçar para toda a nossa audiência, que na presença de qualquer sintoma desses, de forma aguda... Quais são os sintomas? Só repetir isso aí. Fraqueza de um lado do corpo, de uma hora para outra, a pessoa não consegue levantar o braço, não consegue mexer uma perna. A boca fica torta, de uma hora para outra. Cai a boca, fica torta. A pessoa começa a falar enrolado ou começa a não conseguir falar as palavras, certo? Na presença de qualquer um desses sintomas, tem que ir para o pronto-socorro de forma imediata, chamar o SAMU, ok? E aí você comentou, por que está aumentando em relação às pessoas, aparentemente existe um aumento da quantidade de AVCs que a gente está vendo, né? Isso varia muito pelos fatores de risco. Então, o que levaria as pessoas a terem AVC? Em regra geral, pressão alta, diabetes, colesterol alto, certo? Não controlado ao longo do tempo, né? E isso aumentou muito na população. Por uma série de coisas. Coisa de velho, agora parece que é coisa de jovem. É coisa de jovem, exato. E isso lá na frente reflete se a pessoa não é só controlar. Velho que tinha pressão alta. Você via falar um cara de 30 anos com pressão alta? Não tinha. Tem alguns se eu tiver errado, o doutor me corrija. Tem alguns com histórico familiar. Sim, mas não era tão hereditário. comum, Márcio. Por exemplo, a minha família é toda de hipertenso. Eu não sou um hipertenso, mas eu tomo remédio todo dia, eu faço um controle da pressão arterial, mas eu sei que no meu histórico familiar, meu pai era, minha mãe era, meus irmãos são hipertensos, então eu tenho que me cuidar, né? Então é importante isso, né? Independente da idade. Mas está aumentando, Márcio, eu estou sentindo que eu vejo ali o número de pessoas entre 30 e 50 anos que estão tendo AVC, parece que está maior do que era antes, né? Não sei. E a gente tem que entender quais são os fatores de risco, além da questão hereditária, né? Exato. Existe a questão hereditária, mas assim, independente existe o risco familiar, por exemplo, de hipertensão, de diabetes, quem tem na família tem mais chance de ter. E existe também as medidas comportamentais e de dieta. Então, assim, por exemplo, uma dieta rica em sal aumenta a chance da pessoa ser hipertensa. O sedentarismo, a falta de exercício físico, aumenta a chance da pessoa ser hipertensa também. E a sociedade, assim, tem mudado. Hoje, a chance da pessoa ter uma doença crônica, como, por exemplo, o colesterol alto, é muito maior. Pelo fato da mudança dos hábitos alimentares também. Hoje, a gente tem mais alimentos gordurosos, querendo ou não. Ultraprocessados, muito bem lembrado. Isso aumenta os fatores de risco que vão culminar no AVC no futuro. E esses dois que o senhor falou, isquêmico e o AVC hemorrágico,
Existe diferença de fator de risco? O que pode levar um e ao outro? Quais são os fatores? O hemorrágico, principalmente, o principal fator de risco vai ser a hipertensão mal controlada, certo? Que vai fazer um pico pressórico e pode fazer um sangramento dentro da cabeça. O isquêmico, esses são os principais fatores de risco. A principal medida preventiva do AVC isquêmico é tratar essas causas de base, esses fatores de risco. Tem um vilão muito forte que é o cigarro. O tabagismo afeta muito as veias e aumenta muito a chance da pessoa ter um AVC, seja hemorrágico, seja isquêmico. Então, o que a gente recomenda é tratar os fatores de risco, evitar o tabagismo, fazer seu exercício físico, sua caminhada 3 vezes por semana, que é a principal medida preventiva. A gente estava falando da enxaqueca. Ela é um fator de risco para AVC? Não é um fator de risco para AVC. O AVC ele pode começar com uma dor de cabeça, sim, como aqui lembrado, principalmente o hemorrágico. Ela tende a ser uma dor de cabeça muito forte que vem do nada e que é considerada a pior dor da vida da pessoa. Então a pessoa está aqui normal, conversando, de repente sente a cabeça estourar de uma hora para outra, uma dor muito forte. A gente chamava de derrame antigamente. Exatamente. E nesse cenário que trabalhava comigo, ela estava trabalhando numa outra casa, ela faz faxina em várias casas, né? Uma pessoa super ativa. De repente tinha uma dor de cabeça muito forte. Ela foi pro hospital, ela estava lá em Avaré, foi para Avaré, de Avaré já colocaram uma ambulância, trouxeram para cá. E olha, chegou aqui, todo mundo falou, não vai sobreviver. A faculdade às vezes faz milagre. Conseguiram, né, reverter, mas ela ficou comprometida. Não só, por exemplo, por que também ataca? Porque eu vejo muitas dessas pessoas passam a ter que usar fralda. Por que isso acontece? Além de paralisar o corpo, paralisa também o quê? O sistema. Qual o sistema? O que acontece? É o seguinte, o controle do xixi e do cocô é feito pelos músculos que a gente chama de esfíncteres, certo? Sim. Que travam e soltam. Quando a gente é bebê, a gente não tem controle sobre esses esfíncteres, por isso que a gente tem que usar fralda, né? Conforme a gente evolui e matura o sistema nervoso, a gente passa a controlar voluntariamente esses esfíncteres. No caso do AVC, pode afetar regiões no cérebro que controlam esses esfíncteres. Então a pessoa volta a perder essa musculatura. E a pessoa volta a perder esse controle de esfíncteres. Isso pode acontecer. Seja um maior incômodo, né, para uma pessoa. Sim. Ainda ela andar de muleta, andar ali meio, né, pertinho, tudo bem, mas usar fralda é uma coisa que tira muito da liberdade da pessoa, né? É uma coisa, é difícil. Bom, nós estamos conversando aqui com o Dr. Patrick Emanuel Mesquita Souza Santos, médico neurologista. 3440-1009 é o nosso WhatsApp para você também, se tiver dúvida sobre AVC, enxaqueca, a gente não falou de Alzheimer ainda, né? Você pode fazer sua pergunta. E tem gente que mandou também perguntas e que a gente não citou aqui. Quem que tá reclamando? Um abraço aqui. A Ana Paula, ela mandou um áudio aqui, ela falou que o Rogério, que tinha mandado antes falando da melancia, ele mandou um abraço para ela, que é motorista de aplicativo, e a gente não mandou os abraços de um pro outro. Ela reclamou aqui comigo. Então, desculpa, tá? Rogério mandou um abraço pra Ana Paula. A Ana Paula tá retribuindo seu abraço pro irmão Rogério. E ela perguntou também, fez uma pergunta a respeito de dor de cabeça no fundo dos olhos. Depois do intervalo, o Dr. Patrick responde aqui no Primeiro Jornal. Entrevista. 7h28, voltamos com o Primeiro Jornal aqui na Prever FM. É legal que a gente podia transmitir os bastidores aqui, né? Eu acho que eu vou começar a deixar o microfone ligado. O microfone ligado, vai dar mais audiência, inclusive. Mas, doutor Patrick, antes da saída para o intervalo, veio um questionamento a respeito sobre a dor de cabeça no fundo dos olhos. Do que é originário isso? É questão de usar óculos, não? Nem sempre. Uhum. É muito comum as pessoas, quando têm dor nessa região orbitária do olho, ou em cima do olho, ou atrás, no fundo do olho, o primeiro profissional geralmente que procuram é o oftalmologista. O óculos está vencido, alguma coisa assim. Geralmente passa com o oftalmo, ele faz a consulta de refração, passa o óculos e aí depois encaminha para o neurologista ou para outro profissional para tratar a dor de cabeça. A minoria das dores vem do olho, das dores que se sente no olho, vem do olho. A exceção e o sinal de alarme é quando o olho fica vermelho, certo? Porque aí existem algumas doenças, como por exemplo o glaucoma, que é a pressão aumentada no olho, que pode fazer uma dor muito intensa no olho ou no fundo do olho com o olho vermelho. Aí, nesse caso, precisa se verificar a pressão no olho. Mas algumas dores de cabeça, entre elas, tanto a enxaqueca quanto uma outra dor que a gente chama de cefaleia em salvas, ela afeta especificamente a região do olho e no fundo do olho, certo? A enxaqueca, ela pode se manifestar em vários lugares, inclusive nessa região no fundo dos olhos.
E essa dor, chamada dor de salvas, ela se manifesta especificamente no olho. A dor em salvas é uma dor muito forte que as pessoas descrevem como se fosse uma facada no fundo do olho. Caramba. E é muito intensa. Geralmente a pessoa fica agitada, tem alguns pacientes que querem até bater a cabeça na parede para ver se alivia um pouco a dor. E doutor, a posição da dor, digamos assim, o local da dor, ela tem causas diferentes? Porque tem gente que tem uma dor mais no topo da cabeça, ou mais frontal, ou mais nas têmporas. Isso tem, cada local de dor tem um motivo diferente? Tem, geralmente elas têm causas diferentes. Então, assim, por exemplo, a dor mais comum entre as cefaleias primárias chama-se cefaleia tensional, que é uma dor que vem diferentemente da enxaqueca, que é aquela dor que as veias estão dilatadas e a pessoa sente pulsar. A dor tensional é uma dor que vem pela tensão dos músculos que estão na região da cabeça. A maior parte das vezes ela é uma dor que afeta toda a cabeça e é como se fosse uma sensação de peso. Algumas pessoas descrevem como se tivesse um peso no topo da cabeça ou com a sensação de aperto, de um capacete apertando a cabeça. Enquanto que a enxaqueca é uma dor mais pulsátil, que tende a ser mais de um lado só da cabeça, certo? Então a posição ajuda a gente a diferenciar a dor, de qual dor está provocando o sintoma do paciente. Eu recentemente a gente vê alguns relatos de médicos na internet agora dizendo que antes de você se medicar, você deve ingerir água. O senhor até falou aí da questão da desidratação. Qual é a relação da água com a dor de cabeça? A água, ela melhora a dor de cabeça. Na enxaqueca, um dos gatilhos principais é a desidratação. Então, a hidratação por si só é uma medida entre aquelas medidas que a gente citou, medidas comportamentais, não farmacológicas, que não envolvem remédios diretamente. A hidratação é uma das principais. Muitas vezes a enxaqueca ela vem acompanhada de náusea e vômito. E a pessoa, por si só, por estar nauseada, aquela sensação ruim, ela passa a ingerir pouca água, certo? Mas a hidratação, manter uma hidratação ao longo do dia é importante até para a pessoa não ter a dor de cabeça. E aí vai ao encontro da questão da automedicação. Todo mundo tem um remedinho para dor de cabeça na bolsa. Qual que é a dica do doutor com relação a isso, essa automedicação? Existem vários tipos de remédio, né? Como é saber a hora de tomar o remédio certo? Bem, o que a gente recomenda é assim, acho que sempre a automedicação ela pode ser muito perigosa em alguns cenários, tá bom? E o que a gente recomenda é o seguinte: na dor leve, medidas comportamentais, muitas vezes o paciente ele já chega falando isso para você. Então, o que você faz? Você pergunta para a pessoa que tem enxaqueca há anos, o que você faz quando você tem uma dor leve? Nossa, eu quero tomar um banho, eu quero chegar em casa, relaxar, tomar um banho, eu vou dormir num local calmo, silencioso, escuro. Quando eu acordar, eu acordo sem dor de cabeça. Então, isso é uma medida não farmacológica que já ajudaria. Na dor mais moderada ou na dor forte, que é aquela que atrapalha a pessoa, nossa, eu não consigo estar aqui porque a cabeça está doendo muito, ou às vezes eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo para ir para um cantinho, a gente recomenda o uso de medicamentos para cortar a dor. Sempre antes de tomar o medicamento, seria interessante passar lá no posto de saúde, na UBS, conversar com o seu médico e pedir uma orientação de qual medicamento deveria tomar. Porque a maior parte dos analgésicos, eles são de venda livre, a pessoa consegue chegar na farmácia, consegue comprar, só que tem um grande problema. Muitas vezes o uso excessivo desses medicamentos acabam piorando a dor da pessoa, certo? Ela passa a tomar tanto analgésico que no dia que ela não toma, ela tem dor porque ela simplesmente não tomou o comprimido. Ficou dependente. Ficou uma forma de dependência, né? Então, de tanto que toma, no dia que não toma, tem o sintoma de dor de cabeça, certo? Isso acontece com o uso quando, por exemplo, a pessoa toma basicamente todos os dias, geralmente mais do que 15 dias por mês, então quase dia sim, dia não, por mais de 3 meses. Então não é qualquer analgésico tomar uma vez ou outra que vai fazer isso, mas um uso realmente de forma exagerada. Doutor, eu tô lembrando agora. Só eu tenho uma pergunta do ouvinte agora, pra gente dar uma priorizada. A Fernanda fez uma pergunta. Isso, a Fernanda ela pergunta, ela diz: bom dia, doutor, minha filha tem 9 anos, tem bastante dor de cabeça e ela reclama pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. O que será que pode ser? Geralmente, quando ela come mal durante o dia, ela reclama à noite de dor de cabeça, mas será que pode ser só isso mesmo ou é algo mais preocupante? Olha, acho que precisa fazer uma avaliação um pouco mais completa, precisa entender direitinho o que está acontecendo, a característica dessa dor, precisa examinar para ver se tem alguma coisa ou não. E nesse caso, assim, é difícil responder o que é só baseado nessas informações que a Fernanda passou, mas é necessário uma avaliação. Assim, as dores de cabeça, é importante falar isso, elas podem afetar pessoas de qualquer idade, certo? Então, crianças,
adolescentes, pacientes jovens, até pacientes idosos, né? Então é necessário fazer uma avaliação mais completa, tá bom? Então, tava lembrando aqui, papai tinha dor de cabeça. Quando ele tinha dor de cabeça, ele cortava 2 fatias de batata, né? Colocava nos olhos e colocava um lenço em cima, para ele aquilo passava. Era a simpatia dele, tá? Mas eu lembro que ele cortava 2 fatias bem fininhas de batata, se a batata estava gelada, alguma coisa, ele colocava nos olhos e colocava um lenço em cima, deitava e ali ele falava que passava a dor de cabeça dele. Existe um fundamento para isso, né? Lembra que a gente comentou algumas vezes até que a gente aqui, que às vezes uma das medidas comportamentais é deitar, relaxar, ir pro local calmo, silencioso e escuro. Era o ritual deles. Exato, então ficava no localzinho escuro, com a batata travando toda a luz, cima, né? Ali passava a dor de cabeça dele. Sim. Ô Patrick, a gente, acredito que eu, o André, já tenhamos feito inúmeras entrevistas com relação ao Alzheimer, né? Tempos atrás eu ouvi algumas coisas que, com relação a medicamentos e possível cura do Alzheimer. Como é que nós estamos com relação à medicina, Alzheimer? Os casos têm aumentado. O que é de fato o Alzheimer, doutor? Certo. Os casos, começando pelo final, assim. O que é o Alzheimer? O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ou seja, ela cursa com a perda das células do cérebro, os neurônios, especificamente na região da memória e que vai se espalhando para outras regiões, certo? E essa perda acontece, hoje a gente sabe, pelo acúmulo de uma proteína, que a gente chama de beta-amiloide. É uma proteína que começa a se acumular no cérebro. O principal fator de risco para Alzheimer é a idade. Então, conforme a população também vai vivendo mais e vai chegando a idades maiores, a chance da gente ter mais casos de Alzheimer também aumenta. Hoje, a gente tem novos medicamentos, existem basicamente 2 classes de tratamentos para Alzheimer, de medicamentos, remédios, que melhoram a transmissão de substâncias que melhoram a memória. Então a ideia é tentar parar o processo ou lentificar esse processo de perda, certo? Para evitar que a pessoa piore a parte do quadro de memória, a parte do quadro de síndrome demencial. Só que recentemente foi criado um novo medicamento que foi recentemente aprovado aqui para uso no Brasil, que é um medicamento específico que tira aquela proteína que acumula o Alzheimer, certo? Então, assim, não que a gente chegou numa cura do Alzheimer, mas a gente tem caminhado e avançado em novas terapias, certo? Para tentar trabalhar principalmente em fases mais iniciais para que a pessoa não evolua para aquele grau de dependência, que não consiga, por exemplo, mais fazer suas próprias coisas, certo? O Alzheimer. Complementando só, esse medicamento já está. Ele foi liberado pela Anvisa no Brasil, é um anticorpo monoclonal que limpa essa placa de beta-amiloide, certo? No momento, no SUS, a gente não tem acesso a isso ainda. No Brasil já está liberado e a indústria está começando a produzir aqui no Brasil. Certo? O Alzheimer, ele pode se manifestar em qualquer idade, né? Sim. Mais comum nas idades mais avançadas. Existe alguma prevenção que a gente pode fazer no dia a dia? O Márcio, inclusive uma pessoa jovem ainda, a gente pode começar, eu posso começar a fazer alguma coisa que vá prevenir. Lá atrás a gente falava, palavra cruzada, bota para fazer palavra cruzada que vai ajudar, faz tal coisa. Existe realmente fundamento nisso? Existe um fundamento nisso. A principal prevenção do Alzheimer é colocar a cabeça para funcionar, certo? Então, assim, é uma história comum, assim, aquela pessoa que trabalhou a vida toda, chega um determinado momento, aposenta, fica em casa o dia todo e aí começa a decair de forma muito rápida. Era uma pessoa que já tinha uma tendência a ter Alzheimer e a partir daquele momento ele acaba evoluindo de forma mais rápida. A principal prevenção é colocar a cabeça para funcionar. Aprender é o melhor tratamento para Alzheimer. Então, geralmente, quando a gente pega pacientes, principalmente nas fases iniciais, a gente recomenda a pessoa aprender novas coisas. Então, às vezes, aprender uma nova língua, aprender pintura, música. A gente tenta fazer coisas que a pessoa goste também, né? Então, um novo hobby. Tem gente que gosta de pintura, tem gente que gosta de trabalho manual, por exemplo, montar uma horta em casa e trabalhando ali naquela horta, certo? Deixar a cabeça funcionante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são exercícios físicos. Isso ajuda muito. É uma das coisas que mais ajuda a prevenir a doença de Alzheimer. E tem até alguns estudos que eles colocam a massa muscular corporal da pessoa como um fator de risco para Alzheimer. Então, pessoas que têm menos massa corporal
menos massa corporal no sentido de massa muscular, propriamente dito, eles têm maior risco de ter Alzheimer. Então, em suma, respondendo, seria estar sempre aprendendo alguma coisa nova, colocando a cabeça para funcionar e exercício físico. Eu me lembro de um filme com a Julianne Moore, né, que ela fez Para Sempre Alice, que ela interpretou uma mulher de 40 anos, né, que sofria de Alzheimer. É raro com essa idade já ter o problema? É mais raro. Então, assim, classicamente o Alzheimer começa a se manifestar depois dos 50 anos, 55, 60 anos. Os primeiros sintomas. E geralmente quais são esses primeiros sintomas? Problemas na memória, certo? A pessoa começa a esquecer memória recente. Repete várias vezes a mesma coisa. Não, mas eu acabei de falar e volta a falar a mesma coisa. A memória lá do passado, a memória de quem é a pessoa, do nome dos conhecidos, essa só é afetada em fases mais avançadas, certo? Mas geralmente a idade de início fica em torno de 55, 60 anos. Existe o Alzheimer, que a gente chama de Alzheimer precoce, que pode acontecer até depois dos 30 anos, 35 anos. Esse é mais raro e tem um componente genético maior, certo? Então, a chance de ser uma doença genética hereditária é maior nesses casos de Alzheimer precoce, certo? Você comentou, Márcio, do filme Para Sempre Alice. Lá na faculdade a gente tem um projeto com os residentes, com os alunos, que chama Neurocine, que a gente justamente passa esses filmes, alguns, entre eles Para Sempre Alice, e filmes que falam sobre condições neurológicas, mas a gente passa e usa isso como forma de trazer, né, um pouco de luz sobre algumas doenças neurológicas. Nossa ideia é fazer isso com projetos de extensão para a população de Botucatu. Quem sabe outro dia a gente volta aqui só para falar de filmes e neurologia, né? Doutor, diga uma coisa, essa questão do Alzheimer. Existem alguns sinais que demonstram que uma pessoa pode ter Alzheimer, tipo assim, às vezes eu tô saindo, onde que eu tava indo mesmo? Ou não consegue gravar nome das pessoas, ou tem alguma coisa assim. Cada pessoa tem um sintoma. Eu tenho dificuldade de gravar nome. Daqui a pouco, amanhã eu já não sei seu nome mais. Eu vou lembrar de você pela fisionomia, mas eu tenho dificuldade de gravar nome. E às vezes você sai do quarto para ir buscar alguma coisa, no meio do caminho, o que é que eu tava indo buscar mesmo? Você esquece. Isso é sinal que vai ter Alzheimer? Não necessariamente. O esquecimento, principalmente, nossa, o que eu fui fazer no mercado? Eu vim comprar alguma coisa, cheguei aqui, esqueci, né? Onde eu coloquei a chave hoje do carro, meu Deus. Esse esquecimento pode ser que vai principalmente... no mercado, esquece a mulher, volta para casa, você falando do mercado, você esqueceu alguma coisa? Aí é melhor você não voltar para casa. Aí pode dar problema, esqueci né? a mulher no mercado. E aí? Existe esse esquecimento que pode estar relacionado não necessariamente com a memória do indivíduo, mas sim com a atenção e concentração. Então, se a pessoa está com pouca atenção, às vezes está pensando em outra coisa, etc e tal, às vezes está preocupado com um problema. No mundo que a gente está hoje, cada vez é mais comum isso, a pessoa, principalmente no mundo, né, de telas para todo lado, e a pessoa a atenção está sendo muito pouco sustentada. Passa muito rápido as coisas, certo? Tudo é na velocidade 2 vezes, né? E isso faz as pessoas terem pouca atenção, diminuir a concentração. Pacientes jovens mesmo, muitas vezes isso acontece. Isso é diferente de um problema de memória, isso é mais um problema de atenção. A memória, ela tem a ver com aprendizado e reter esse aprendizado, certo? Então existem testes específicos que a gente faz que testa a atenção do indivíduo e que testa a memória do indivíduo. Se isso começar a atrapalhar o dia a dia, ou se a pessoa está preocupada com isso, o ideal é procurar um profissional justamente para fazer esses testes. Existe um teste que dá para ter assim uma previsibilidade, ou olha, se você tem pretensão para ter um Alzheimer e talvez possa fazer alguma coisa para retardar isso, ou para não, tem como retardar ou como evitar, ou não? É uma coisa que vai acontecer com algumas pessoas. Como evitar, não tem, mas tem como retardar muito, certo? Então, assim, existem alguns testes que são feitos desde exames clínicos, certo? Baterias cognitivas, que a gente chama, que é justamente para ver se é algo mais de memória ou de atenção, certo? E no caso específico do Alzheimer, existe um teste que é feito no líquor, no líquido que passa ao redor do cérebro e da medula, que consegue predizer se a pessoa tem uma chance maior de Alzheimer ou não, certo? E isso ajuda a pessoa a começar a investir mais na prevenção mais cedo, mais precoce, certo? A prevenção principal, colocar a cabeça para funcionar, aprendizado, aprender novas coisas, exercício físico. Fazer palavra cruzada? A palavra cruzada. É que eu já ouvi falar isso, fazer palavra cruzada ajuda
a você exercitar o cérebro? Depende, assim, se a pessoa gosta de fazer palavra cruzada, tá tudo bem, mas não necessariamente que ela é obrigada a fazer. Se ela não gosta, vai ter dor de cabeça. Vai ter dor de cabeça. Mas a leitura em si... se eu não conseguir fechar, então... A leitura em si e o exercício do pensamento é o principal, né? Doutor Patrick, a gente gostaria de agradecer imensamente sua presença aqui, já sinta-se convidado para voltar outras vezes, o assunto é bem abrangente, né? E parece que trabalhou em rádio mesmo, né? E outra, tem um detalhe aqui, fazer elogio, depois vai embora fazer elogio, não adianta nada, né? O doutor Patrick, a gente percebeu, que pelo menos eu percebi que tem um grande conhecimento e também tem uma forma muito didática de passar isso pra gente. Olha, aqui pro rádio é fundamental, é importante. Vamos tentar criar aqui um quadro para você estar sempre aqui com a gente. Parece que gosta do... eu gosto, eu que agradeço a oportunidade. Quem gosta de rádio gosta da gente, né? Sim. Conte com a gente, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Márcio, muito obrigado. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.